Olá, bem-vindos ao segundo episódio do podcast do Marista Glória, Glória Talks. E hoje a gente recebe dois ex-alunos do Marista Glória que concluíram o ensino médio ano passado, em 2024. Então, a gente vai continuar conversando um pouco sobre as aprovações de vestibular e sobre o percurso desses estudantes dentro do colégio. Então, nós temos aqui a Bianca Dias. Oi, oi. E temos o Gabriel Martini. Oi, tudo bem? E eles dois estiveram no colégio, estudaram conosco apenas no ensino médio. Então, a perspectiva da nossa conversa de hoje é sobre esse percurso, o percurso dos estudantes no ensino médio do Marista Glória e as conquistas que eles obtiveram a partir dessa vivência dentro do espaço do Glória. Então, bem-vindos vocês. A gente está aqui também com o professor Nilson novamente, que é responsável pela área de matemática no Marista Glória do ensino médio. Então, eu queria começar conversando com vocês e perguntando um pouco sobre isso. Assim, vocês tiveram o percurso de educação básica em diversas escolas ou numa escola anterior ao Glória, né? Sim. Então, em que o Glória foi diferente? Em que o Glória marcou a vida de vocês? Não estou aqui dizendo se as experiências anteriores foram boas ou foram ruins, enfim. Mas ter entrado no Marista Glória e ter conseguido os resultados que vocês conseguiram, como é que vocês sentiram essa experiência dentro do colégio? Tanto na parte acadêmica, quanto na questão outras, né? Acolhimento, as outras atividades que o colégio proporciona, enfim. Queria ouvir um pouquinho de vocês. Bom, no meu caso, eu sempre estudei em escolas menores de bairro e o Glória tem uma estrutura imensa. Então, a maior diferença foi quando eu mudei e eu saí de um lugar pequenininho que eu conhecia todo mundo para uma escola gigantesca, que é igual a Glória. Então, para mim foi um momento muito de crescimento pessoal mesmo, que foi quando eu pude abrir os horizontes, sair daquela bolha. E aí eu finalmente conheci várias pessoas, porque o Glória é gigante, tem várias pessoas de várias áreas, de vários lugares, então acho que foi principalmente isso. E do acolhimento foi maravilhoso. Desde quando eu fui lá conhecer a escola, me apresentaram tudo, eu já me apaixonei. E aí depois eu fiz a prova de bolsa, consegui passar com a bolsa, graças a uma professora dessa antiga escola, que me indicou, a professora Débora. E aí eu fui, fiz a prova de bolsa, passei, pude entrar e desde então todo mundo foi super carinhoso, sempre me ajudaram com tudo. Então foi isso mesmo, de crescimento e acolhimento maravilhoso. Eu particularmente, eu vim, na verdade, da escola pública, eu fiz todo o meu ensino fundamental em uma única escola. E eu acho que a sensação de você ir para uma escola do Glória, assim, do porte do Glória, do tamanho do Glória, é algo que me marcou bastante porque eu acabei tendo dois impactos muito grandes. O primeiro impacto que realmente vi foi o impacto das oportunidades, porque no Glória eu consigo ter certeza absoluta que eu tive oportunidades que eu não poderia alcançar em nenhum outro lugar. Oportunidades acadêmicas, com os professores, oportunidades com projetos de fora mesmo, o próprio projeto que eu fiz do M-Lab, de Harvard, dentro do Glória, Olimpíadas, assim, e algo que eu não conseguiria ter encontrado em outro lugar. E também o próprio ensino. Acho que o ensino do Glória foi uma coisa que também marcou bastante, porque eu estava acostumado com um estilo de cobrança muito diferente. Um estilo de cobrança em que eu não era tão cobrado, não era tão pressionado, eu não era tão estimulado assim a dar o meu melhor. E quando eu cheguei no Glória, eu vi que era exatamente o oposto. No Glória, a gente realmente sente isso, de que a gente tem que dar o nosso melhor e que a gente tem que sempre buscar atingir o nosso máximo potencial. Então, acho que essas duas principais diferenças. Quanto ao acolhimento no Glória, assim, eu acho que foi algo incrível também, porque eu me senti muito bem recebido. Logo no meu primeiro dia, eu acho que todos foram muito bem solícitos comigo, tanto os professores, funcionários, os próprios alunos também. Todos eu senti que me receberam de uma forma completamente especial. E eu acho que, talvez até mesmo pela sensação, assim, do Glória de ser não somente uma instituição de ensino, mas também de ser uma rede do Marista, de ser uma escola que realmente tem uma tradição, que é uma escola que a gente sabe que tem um senso de pertencimento, eu acho. E acho que isso foi um grande diferencial, assim, até mesmo durante o período para que eu entrasse e eu conseguisse realmente me habituar a tudo. E tem uma história muito grande, né? Existem maristas em vários lugares, em várias pessoas, então junta muita coisa diferente que não estava acostumada também. E isso que ele falou dos funcionários, eu fiquei assustada, porque a escola era imensa, e deu 2 dias e já sabia o meu nome. E eu falei assim, meu Deus, todo mundo aqui se conhece, todo mundo sabe o nome de todo mundo, então, muito legal. Sim. E aí, começando a conviver lá no Glória, a Bianca trouxe um pouco a questão do desafio acadêmico, que é a prova de bolsa que a gente oferece para os alunos a partir de 9º ano em ensino médio. E o Gabriel veio também pelo programa do Smart, Isso. né?
Então, a gente também acolhe alunos desse programa. Então, são outras oportunidades também de acesso ao Marista Glória, quando a gente busca alunos que têm intenção de estudar, têm a intenção de usufruir e aproveitar de todo o conhecimento da equipe docente, de toda a estrutura do Marista Glória, e vocês fizeram isso brilhantemente. Obrigada. Né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho das aprovações que vocês tiveram agora de vestibular. Quer começar? A lista do Gabriel é grande. Começa a dar Então, eu sua tive lista. algumas aprovações, assim, eu acho que uma coisa que me marcou muito durante o período de vestibular é que eu não estava tão certo, assim, do que eu queria. Então, eu acabei prestando para três coisas completamente diferentes. Que eu prestei para Direito, dentro da USP, da UFMG e do INSPER. Também prestei para Engenharia de Software, dentro do Intel. E também para Matemática da Tecnologia e Inovação, dentro do INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, lá no Rio de Janeiro. Consegui as 5 aprovações, todas em primeiro lugar, quer dizer, em primeira chamada, assim, o INPA, inclusive, em primeiro lugar. O primeiro lugar dos 100 convocados, que eles convocam 100 alunos de todo o Brasil, consegui ser o primeiro lugar, tanto nas 2 etapas, tanto na prova quanto na entrevista, que é uma coisa assim que eu vou levar para a vida. E acabei dentro dessas 5 aprovações optando pela USP, né? A gloriosa Faculdade de Direito Largo de São Francisco, que é onde eu espero, né, cursar os meus 5 anos do curso de Direito. Com certeza. No meu caso, eu acho que eu já comecei isso de procurar aprovações logo quando eu entrei no Glória, porque como eu entrei com a prova, já foi assim um teste para realmente perceber que dava certo, que eu conseguia passar. E aí eu fiz a prova do Glória, entrei, eu tive o privilégio das oportunidades com a bolsa, e aí nesse último ano eu prestei FUVEST para a USP e o Enem para todas as outras. E aí eu apliquei para Biologia e Ciências Ambientais, que eram as minhas 2 opções. E aí eu consegui passar pelo Enem, eu apliquei no SISU, passei em Ciências Ambientais em primeiro lugar na Federal, que é a Unifesp. Que beleza, hein? Né? Que orgulho, né? Um orgulho total. Diga. E aí eu fico feliz, né, Cláudia, porque, como nós conversamos no outro episódio, esses 2 são representantes hoje de muitos sonhos, né? Sim. Ali de dezenas de sonhos que nós lidávamos com eles todos os dias. E como nós falamos também no outro episódio, é muito gratificante para nós, enquanto professores, né, funcionários do Glória, como eles falaram, nessa escola enorme, mas que não é impessoal, em momento nenhum. Eu vou partilhar com vocês um episódio, tá? No dia que eu cheguei para fazer entrevista no Glória, todo mundo já sabia o meu nome. Na catraca eu cheguei e fui chamado pelo nome. Você é o Nilson? Eu falei, sou eu? Estão lhe esperando. Aí veio a Regina e me chamou pelo nome. Ali eu desmanchei. Ali eu falei, olha, eles só me tiram dessa escola para dar aula à força. Opa! Eles vão ter que me empurrar para fora, porque eu vou ficar aqui, né? Você vê uma estrutura enorme, mas que não é impessoal. Que sabe que cada um é único. E tenho certeza que esse é o pensamento de todos do Colégio Marista Glória. Tá bom? Agora vamos aqui para a nossa conversa. Eu sei que todo mundo, e a gente respeita muito, e falou no outro podcast, sobre o projeto de vida individual de cada aluno, né? E que é muito diferente essa questão de objetivos, de sonhos. Agora, para a gente poder colaborar, para quem está em casa, e tem muitos que estão sonhando a aprovação, então agora é um recorte. Não que seja só isso, né? O Glória, como a gente sempre fala, é aquela escola que vai trabalhar no individual de cada um, para dar amplitude para os seus sonhos. Mas pensando na questão da aprovação, eu acho que é uma coisa que vocês 2 podem contribuir para quem está em casa e que vai ouvir posteriormente isso aqui. O que vocês entendem como alunos que mais colaborou, que foram os fatores positivos enquanto rotina de estudo, enquanto posturas que vocês entendem como aluno, para quem está em casa e que vai nos ouvir depois, que pode ajudar quem está buscando essa aprovação? Bom, eu não fiz nenhum tipo de cursinho, nem nada à parte. Então, eu fiquei só com a base da escola mesmo e das aulas. Então, eu acho que a maior
dica que eu posso dar é prestar atenção na escola. Uma coisa que eu sempre fiz, mas que eu acho que no ensino médio fica ainda mais importante, que é prestar atenção em todas as aulas. Porque, querendo ou não, aquilo ali vai te ajudar a entender todo o resto. Se você perde a aula e você vai fazer os exercícios, você não consegue. Então, acho que prestar atenção na aula e fazer todos os exercícios que os professores indicam. O Nilson tá de prova, eu ficava horas na mesa dele, horas. Boa. E aí eu perguntava tudo, e ele explicava uma vez, eu não entendia, e eu pedia de novo, e ele explicava de novo. Então, acho que é isso. Se você tiver uma boa base na escola, você não precisa recorrer a muitas outras coisas. E também, o principal, que eu não segui muito, mas deveriam seguir, o nervosismo. O nervosismo é péssimo na hora de fazer os vestibulares. Então, acho que a maior dica é fiquem tranquilos, calmos, porque vai ajudar muito. Tem, né? Eu acho que duas coisas, assim, são essenciais não somente para aprovação em vestibular, mas para tudo que a gente quer. Eu participei de vários processos seletivos durante a vida toda, não somente dentro da escola, né, mas antes. Participei de alguns agora, depois já entrando na faculdade. Eu acho que duas coisas, assim, são essenciais para tudo, que é renúncia e comprometimento. Renúncia porque eu digo que, às vezes, a gente vê muitas pessoas falando, eu queria entrar nesse lugar, eu queria ter a sua vaga, eu queria conseguir se aprovar nesse curso. Mas, às vezes, a pessoa não está preparada para renunciar a coisas que, às vezes, vai ser necessário. Por exemplo, eu não vou dizer que eu chegava a estudar 20 horas por dia, porque seria uma mentira. Mas, muitas coisas eu tive que abrir mão para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse focar para passar, para que eu pudesse focar para ter boas aprovações. Às vezes, sair com os amigos, que a gente sabe que é uma coisa importante, alguns momentos de lazer, ficar assistindo uma série, um filme, ficar mexendo no celular, que são coisas que a gente sabe que são importantes, mas que acabam consumindo tempo. E eu vejo que muitas vezes as pessoas falam que gostariam de alcançar várias coisas e não estão preparadas para fazer essas renúncias. Eu acho que esse entendimento de que eu precisaria ter feito isso e que isso seria crucial para minha aprovação foi algo que foi o diferencial, assim. E, é claro, comprometimento também. Porque não adianta também você... eu quero ser aprovado, mas eu não vou me comprometer. Eu vou focar só na escola, eu só vou fazer o que o professor pediu, eu não vou estudar nada quando eu chegar em casa, eu vou ficar o dia inteiro olhando pro teto ou abanando as mãos sem fazer nada, porque isso vai fazer eu ser aprovado. E não é assim, a gente tem que se comprometer. Eu acho que isso foi também uma coisa que me ajudou muito. O Nilson eu até brinco, porque... Eu enchi o saco do Nilson durante esses 3 anos do ensino médio. No 2º ano, eu já estava pedindo para ele os livros do 3º ano para estudar, para que eu pudesse aprender mais, porque eu sempre gostei muito de matemática. Eu até minha matéria preferida, assim, não é porque ele está aqui, mas é uma matéria que ele sabe que eu gosto muito. E eu sempre quis aprender mais. Então, ficar em cima, assim, dos professores, porque, querendo ou não, eles estão lá para ajudar a gente, eles estão sempre buscando que nós melhoremos e também que nós consigamos alcançar o nosso sonho. Então, se comprometer. Você quer alguma coisa? Corre atrás, busca aquilo. Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz que é justo que muito custe o que muito vale. Ou seja, tudo aquilo que vale a pena, tudo aquilo que você quer alcançar e que você sabe que é custoso, que é algo que vai fazer bem para você, vai ter algum custo. Vai ter alguma coisa que você vai precisar renunciar, vai ter alguma coisa que você vai precisar abrir mão, vai ter algo que você vai precisar fazer para conseguir alcançar aquilo. E eu acho que essa renúncia começa até dentro da sala de aula, porque tem muitas distrações. Tinha o celular, os amigos, muitas coisas. Então, enquanto algumas pessoas escolhem conversar ou não prestar atenção ou tirar um cochilo, acho que começa nessa parte a renúncia, de você renunciar àquele tempo de brincar e se divertir e focar na aula e fazer esses momentos depois, esse lazer, fazer na hora do intervalo, algo do tipo assim. Mas sempre... Fala que o seu estudo é mais importante. Então, você sempre focar primeiro na aula do que nas outras coisas, que é a renúncia que ele disse. Sim, eu, por exemplo, acordava 4 e pouca da manhã para ir para a escola. Eu perco as contas se eu for olhar quantas aulas eu queria estar dormindo. Eu queria estar dormindo porque eu estava muito cansado, mas eu sabia que eu não podia. Eu sabia que eu precisaria estar acordado para estar absorvendo. Mesmo que depois eu olhasse e pensasse, eu poderia chegar em casa e olhar isso pelo livro. Mas não, o professor está ali na minha frente, está me ajudando, está me ensinando, eu tenho que aproveitar isso. E essas conquistas que vêm depois dessas renúncias e dessas escolhas, elas têm um sabor ainda mais especial, né? Sim. Porque você coloca na balança tudo que você precisou fazer, todas as renúncias, ou todas as escolhas, ou todo o esforço, ou toda a demanda de estudo, e você fala, valeu. Vale a pena. Valeu a pena. Agora eu estou onde eu quis, eu estou onde eu escolhi, né? Não que para frente vocês não possam até ter outras mudanças, outras escolhas, mas nesse momento, que é um momento tão difícil para o jovem, que é da escolha da primeira graduação, né?
Primeira porque vão vir muitas, ou primeira porque podem ser outras mudanças que a gente faça na vida. Mas essa escolha é um momento bastante difícil. E ter essa maturidade de agir desta forma durante o percurso do ensino médio, que tem tudo isso que vocês falaram, muitas festas, muitos encontros, muitos amigos, muitos perfis diferentes dentro da sala de aula também. Então, é uma escolha individual. É uma escolha que demonstra uma maturidade e uma força até de controle de comportamento mesmo, de escolhas que se faz. E isso dá uma sensação de prazer, de vitória, de conquista muito grande. Porque você busca na memória tudo que você fez em função dessa conquista e fala, deu certo. Estou onde eu queria, agora eu vou entrar nesse universo acadêmico e vou aproveitar desse universo também da mesma forma que eu aproveitei da educação básica. Eu acho que essas aprovações são até boas com a própria autoestima, que você entra na faculdade sabendo que você conseguiu, que você tá lá, que todas as renúncias que você fez valeram a pena. Então, acho que você já entra muito mais ávido pelo conhecimento, porque você sabe que você tem a capacidade. Sim, e eu acho que é uma coisa muito interessante, assim, porque eu posso dizer por mim e pela Bianca, que uma coisa que eu acredito que, assim como ela também deve ter pensado isso durante todo o ensino médio, mas eu nunca quis que eu fosse escolhido. Eu queria sempre ter a oportunidade de escolher. Eu não queria que eu fosse para a universidade que me aceitou simplesmente porque a que eu queria eu não pude porque eu acabei não conseguindo. Eu tive a oportunidade de escolher a que eu queria, de escolher a melhor. Da mesma forma que eu passei, eu tive as aprovações, a Bianca também, ela foi aprovada em primeiro lugar, a gente podia escolher exatamente o que a gente queria. A gente pôde ter o privilégio de falar, essa é a melhor, essa é a que eu quero, é essa em que eu vou entrar. Sim, exatamente. Perfeito, né? E assim, para quem está em casa, né, muitas vezes nos ouvindo, que entenda que muitas vezes essas nossas escolhas, né, Cláudia, não quer dizer que são definitivas. Não. E não quer dizer que são as mais assertivas, mas é o direito de você poder escolher naquele momento. E aí a gente retorna um pouco no que a gente falou no outro episódio, e aí quem não assistiu está convidado, né? Sim. Assistiu o episódio lá que a gente gravou com o Yami e com a Gislene, que é legal ver o resultado, tanto da Bianca quanto do Gabriel, mas ver também que esse grupo de professores, que esse grupo de funcionários, que toda essa estrutura do Glória, independentemente de qual é o sonho do aluno e o projeto de vida, ele está ali para dar suporte para isso, para dar amplitude para esses sonhos, né? E participar desses sonhos para nós é algo de grande valia. Que o professor não está aqui. Como é que foi essa relação com os professores? Como que é a troca? Porque a gente sabe que a relação do professor com o aluno de ensino médio é diferente dos outros segmentos, né? Até pelo diálogo, pela conversa, enfim. Tem memórias positivas dessa relação em prol disso daí que vocês conquistaram, de todas essas conquistas? Olha tem bem. Destaques? Faz de conta que ele não está aqui. Eu acho que os professores foram essenciais, porque eles não se importavam com a sua escolha. Então, se você poderia escolher uma carreira que é considerável, que todo mundo acha que é a melhor carreira, ou uma carreira menor, os professores não se importavam com isso. Eles te ajudavam da melhor forma que eles pudessem. Então, por exemplo, eu quero essa parte ambiental, de biologia. Então, eu sempre ia conversar com o professor de biologia. Ele me passava as informações que ele achava que eram boas ou não. Aí, eles também faziam networking por nós. A gente pedia assim, vê se você consegue ver se essa faculdade é boa ou não. E eles sempre iam atrás, procuravam para saber. Então, acho que eles foram essenciais. E também, eles nunca deixavam a gente desistir. Sempre que a gente falava, eu acho que eu não vou conseguir. Eles falavam, não, consegue sim. Faz esse exercício, faz isso que você consegue. Então, acho que foi essencial. Eu acho que a minha convivência com os professores do Glória sempre foi muito boa, porque os professores em si sempre foram muito bons. Eu sentia a todo momento que eu sempre que eu tivesse uma dúvida, alguma coisa que eu não estivesse entendendo, eu poderia ter a oportunidade, eu poderia me sentir confortável o suficiente para ir no professor e falar, então, não entendi isso aqui da explicação, não entendi isso aqui desse exercício que você passou. Você pode me explicar? Porque eu não estou conseguindo fazer sozinho. E eu acho que isso é muito bom, porque você consegue entender que você pode progredir e que as pessoas estão lá para te ajudar, que os professores estão lá. Talvez você não esteja conseguindo passar por algum obstáculo durante esses 3 anos do ensino médio, seja no começo, no meio ou no final, e você sabe que você tem uma pessoa que pode te ajudar.
agora, nessa reta final, para os vestibulares, tiveram 3 professores, assim, que eu acho que eu grudei neles o ano inteiro, assim, completamente, para conseguir me ajudar. Um deles foi o professor Nilson, que eu pedi os livros dele para ajudar. Eu acho que eu perco as contas se for pensar quantas vezes eu enchi o saco do Nilson, porque eu tava com uma dúvida nesse exercício, chegava, Nilson, tô com uma dúvida nesse exercício aqui, me ajuda, me ajuda. E ele até sempre me fora ajudou. de aula, às vezes, nos corredores, pelo Teams, sempre assim, ai, não tô conseguindo. 10 horas da eles noite, ajudavam. 10 horas da noite, tava mandando mensagem pro Nilson e ele 10h01 me respondia. Eu Tem até que não sei dormir, como, viu, porque professor? ele tá... Eu encravo às vezes, sei lá, tô no sábado, 3 horas da manhã, tá o Nilson no jeans. Eu não sabia como, mas ele tava lá. Tinha outro É bom saber. Outro professor também, que é um professor bem parrudo, assim, um professor bem grande, que o pessoal sabe quem é, que é um professor... Igor, É o né? Igor. Que eu também... Eles me ajudou muito porque as minhas 3 matérias, assim, principais para a segunda fase FUVEST foram matemática, história e geografia. Então, eu precisei contar muito com a ajuda desses professores para estudar, porque foram as matérias que eu precisei melhorar. E eu também senti que ele me ajudou bastante também, sempre muito solícito, claro, com o jeito dele, que é um jeito... Não encosta, mas é um jeito muito incrível, a gente sabe que é só uma pose de durão, que ele é um super fofo e que ele sempre ajuda a gente. E, claro, não somente esses 3, mas também todos os professores sempre me ajudaram. O núcleo Qual que também. era o terceiro? O Luiz também. Luiz, geografia. Claro, também um professor Felipe também, que me ajudou bastante. Professor Agriano. Todos, assim, do Glória são especiais e todos eles... Eu acho que eu gosto muito de pensar que essa conquista não é minha. É uma conquista que vem também... Claro, tem parte dos meus resultados, mas também os meus pais me ajudaram, os meus professores me ajudaram. É algo que eu não poderia dizer que é algo que eu consegui sozinho. Então, todos esses professores foram cruciais, assim, durante esses 3 anos e graças a eles que eu consegui alcançar também aquilo que eu queria. Consegui alcançar a minha oportunidade, consegui alcançar a vaga que eu queria. E é isso, o professor ele fica infinitamente feliz com alunos que buscam por eles. Estou mentindo? Não, eu não consigo me conter. Quando chama lá no Teams, não dá. Não, porque é aquilo que a gente estava conversando. O professor está lá para ensinar, mas quando o aluno demonstra que quer aprender, é essencial para que isso aconteça, a mágica aconteça ali, né? É difícil você ter um acesso de uma mão só, né? Então, quando eles são buscados, seja de manhã, de madrugada, o que for, enfim, é um interesse do estudante em aprender. E a gente está lá para ensinar. Então, isso é o que precisa acontecer para os resultados virem também. E às vezes as trocas eram tão grandes. Por exemplo, matemática, que ele está aqui para comprovar. Existem vários jeitos de resolver um exercício. Então, às vezes, ele explicava um jeito e aí você falava, por que não pode ser desse jeito? E aí ele tentava entender a sua cabeça e te explicava e virava uma coisa tão grande que, por exemplo, nunca mais vou esquecer aquela matéria, porque a gente discutiu tanto e aprendeu tanto que virou uma discussão em sala, assim. Uma coisa que era só nós dois ou era só 2 pessoas, acabou virando uma discussão em sala. Ele ia na lousa e explicava tudo, e aí todo mundo dava suas opiniões, e então, assim, se torna uma coisa grandiosa. E tem também até uma história engraçada, porque o Nilson, ele foi o nosso paraninfo agora no último ano. E uma das coisas que a gente fez para ele foi fazer um exercício que era extremamente fácil, um exercício de nível fundamental 1, e que ele ficou 50 minutos explicando pra mim e pro Koyama, porque a gente ficou fingindo que não tinha entendido. Em nenhum momento ele falou, saiam daqui, não quero mais. Em todo momento ele ficou ajudando a gente, mesmo nessa brincadeira. Mas eu não posso mentir. A frase que passava na minha cabeça era, eu fracassei. Eles não acertavam a soma dos ângulos internos de um triângulo. E dentro de um problema de paralelismo, eu falei, não é possível. Aí eu explicava, eles, não estamos entendendo. Eu falei, não, gente, não é possível. O que eu fiz de errado? Mas aí tem que contar por que vocês fizeram essa pegadinha com o professor, né? É porque o número que era a resposta, o valor de x nessa equação... Sim. Que vai assombrar ele pra sempre, inclusive. 12,08, eu inclusive espero que um dia ele tatue isso. Foi justamente o número do dia, 12 de agosto, que a gente pediu para que ele fosse o nosso paraninfo. Então tudo isso foi para convidá-lo para ser o paraninfo do terceirão. A gente quase causou infarto nele para fazer o convite. E ele aceitou? Nossa ação maligna foi muito bem planejada. Então, é essa relação que eu acho que se torna diferente no ensino médio e traz essa aprendizagem junto com ela, né? Então, essa proximidade, essa troca, a possibilidade de brincar e a possibilidade de falar sério, isso vai construindo o perfil do ensino médio do Glória, né? Sim.
Eu queria saber se nesse tempo, nesses 3 anos, com toda essa intensidade de estudo que vocês tiveram, se foi possível aproveitar de outros setores do colégio. NAC, pastoral, Olimpíadas de Conhecimento. O que vocês conseguiram viver do Marista Glória para além do acadêmico? Então, eu acabei não me envolvendo, assim com o maior segmento, eu acredito que seja o NAC, porque tanto, às vezes, por não ter tempo, quanto também por algumas atividades não me interessarem tanto, mas eu me envolvi muito ativamente com outros setores, por exemplo. A pastoral foi um setor que me envolvi bastante, fiquei 1 ano ajudando como membro efetivo, e nos outros 2 anos eu fiquei fazendo eventos também com eles, participando de algumas coisas, então acho que durante esses 3 anos, Olimpíada de Conhecimento também, apareceu uma Olimpíada, eu me inscrevia. Não tinha uma Olimpíada que eu não me inscrevesse, assim, eu acho que eu fiz quase todas durante esses 3 anos. E foi uma coisa muito boa também, porque graças às Olimpíadas eu acabei ganhando algumas medalhas também, que eu pude também usar dentro do processo de vestibulares, várias coisas assim, oportunidades que a gente sabe que, às vezes, a gente passa por elas, a gente pensa, é só uma Olimpíada, é só um projeto que tem dentro do Glória. E a gente não presta atenção do quanto aquilo vai ser útil para a gente no futuro. Quais Olimpíadas? Cita algumas. A ONC, Olimpíada Nacional de Ciências, a Canguru, Olimpíada de Matemática, Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras, teve também a UNHB, Olimpíada Nacional de História do Brasil. Teve de língua portuguesa. A OP, de língua portuguesa também. Teve a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia. A OBF, Olimpíada Brasileira de Físicas. Todas essas eu acabei envolvendo, assim. E algumas outras que eu não lembro agora. Também tem vários momentos de descontração. O Festival Champanhar, que é aquela semana que a gente faz os jogos do Interclasse e vira uma loucura. Então, acho que é o momento do ano que a gente mais se diverte. Porque a gente tá ali naquele período para entrar nas férias, então já tá todo mundo, assim, cansado de estudar. Então, a gente se diverte muito. E acho que também ajuda na interação também dos professores, que a gente tava comentando. Porque a gente sempre tem um professor que fica cuidando da turma, um ou mais. Então, é um momento muito legal, que a gente sai daquela coisa de sala de aula, de todo mundo enfileirado, com o professor ensinando, e vira todo mundo o mesmo time, a mesma coisa. Tem também as FIUs, que são as aulas de tarde, que eram as optativas, que a gente escolhia a matéria que a gente queria cursar. E assim, todo mundo reclama de ficar na escola de tarde, mas lá era um momento de muita diversão também, porque como era um período diferente de tarde, muitas coisas que a gente não fazia de manhã, a gente fazia. Então, por exemplo, eu fui até uma creche e plantei beterraba com as crianças. Nunca pensei que ia fazer isso e foi muito divertido. E foi aprendendo coisas sobre meio ambiente, vitaminas, química, tudo isso. pH, muitas coisas. E das Olimpíadas, que ele falou também, eu participei de quase todas também. Então, assim, muitas coisas que a gente pode crescer no colégio de forma mais interativa, assim, que sai do formato quadrado da sala. Muito legal. Diga. Acho que é isso, né? Acho que quando a gente olha, como no outro episódio com o Koyama, né, Cláudia, a gente vê que o acadêmico, que é essencial, e que qualquer escola que queira negligenciar isso, né, está cometendo um crime. E a gente pôde ver aqui que, em momento nenhum, né, isso é colocado em segundo plano no Glória. Mas a gente vê também que é uma escola que possibilita que eles possam explorar suas múltiplas habilidades e construir, além de um profissional, um grande ser humano. Sim. Alguém que vai contribuir efetivamente para o espaço que ele vai participar. Eu não duvido de forma nenhuma que vocês dois serão assim e que nossos alunos, de forma geral, cada um do seu jeito, cada um dentro do seu espectro, vai ser muito importante para o meio que vai participar dentro de tudo isso que o Colégio Marista Glória pôde oferecer de vivências, de experiências, de atividades, dessa questão de poder lidar com o ser humano e crescer em todos os aspectos acadêmicos, intrapessoal, interpessoal. E é isso, meninos. Fico muito feliz, né, Cláudia? Sim, vocês comentaram sobre a questão da pastoral, né? E no ensino médio existe uma vivência, se eu não me engano, na primeira série, com a escola social. Sim. Né? Não sei se foi na escola social Rubru. Foi no Rubru. Se vocês quiserem contar um pouquinho
Qual que é o propósito dessa experiência? A gente saiu todo mundo junto num ônibus e a gente foi até essa escola, que é uma escola marista social. Então a gente chega lá e vê criancinhas pequenininhas e de todas as idades, assim, crianças. Então é muito gostoso. A gente se dividiu em grupos na minha turma e cada um ficou com um grupo de crianças. Então eu fiquei com os pequenininhos. Então eu ajudei a colocar para dormir, a amamentar na mamadeira, dar comida, todas essas coisas. Então foi uma experiência muito legal e que possibilitou que a gente crescesse e visse além da nossa realidade. Porque a gente vê lá no Marista também tem as criancinhas, mas é completamente diferente, porque a nossa estrutura é diferente, as pessoas que frequentam são diferentes. Então foi muito maravilhoso poder experienciar esse momento que a gente saiu do lugar onde a gente está tão habituado, tão acostumado e ver novas realidades. Sim, eu acho que é uma coisa muito boa do Marista, porque a gente não fica restrito à sala de aula, assim. A gente fez várias viagens durante esses 3 anos, dentro da pastoral a gente teve essa, também outras que a gente foi para Curitiba, vários lugares, e em especial essa do Robru, eu acho que é uma coisa muito interessante porque a gente entende que a nossa realidade não é a mesma realidade de todo mundo. Às vezes a gente pensa, a gente está na nossa casa, não está faltando nada, graças a Deus, Deus está provendo tudo, mas às vezes tem pessoas que não têm o que comer, às vezes tem pessoas que estão indo para uma escola, que estão indo para algum lugar porque o pai e a mãe, infelizmente, não têm condições de prover. E essa vivência, eu acho que logo no começo do ensino médio, ao mesmo tempo que é muito impactante, porque mostra pra gente que a gente precisa realmente entender que não é todo mundo que tem a mesma vivência que a gente também se compadece e principalmente a gente se coloca como agente de mudança. A gente entende que a gente tem um papel, não somente como alunos do Glória, mas também como pessoas de fazer algo para ajudar, de participar ativamente da vida das pessoas para fazer algo. Uma das coisas que eu gosto bastante também de citar dentro do Glória é que no final do ano passado, no final não, com as enchentes estavam tendo no Rio Grande do Sul, a gente acabou até mesmo organizando uma coleta de itens para o Rio Grande do Sul, que eu acho que foi algo muito especial e que só dentro do Glória a gente pôde fazer isso. E todos os alunos a gente vê que prontamente se colocaram, não, nós vamos ajudar, nós vamos trazer. O que precisa que a gente traz, o que vocês precisam que a gente leve para a escola. E graças a Deus a gente conseguiu arrecadar bastante coisa. Foi algo muito bom, assim, e acho que até hoje em dia, se eu voltar no Glória, eu sinto que eu vou poder ajudar, assim, eu vou poder fazer parte. E, claro, isso me fez levar também para a vida. Até hoje, se eu ver alguma coisa, assim, se eu sentir que eu preciso ter um papel, que eu preciso ajudar alguém de alguma forma, acho que o Glória também me ensinou isso. São experiências enriquecedoras e que fazem você perceber a sua posição de privilégio. Então, que você pode ajudar outras pessoas, pode fazer o bem por elas, porque você é mais privilegiado. Então, você pode ajudar as pessoas que estão precisando. Então, o que o Gabriel falou do Rio Grande do Sul, eu lembro até que, na época, o Marista do Rio Grande do Sul abriu as portas, deixou o ginásio como lugar para as pessoas dormirem. E todas as coisas que a gente arrecadou, a gente via o que as pessoas estavam precisando. Porque todo mundo mandava roupa, arroz, essas coisas. Era uma coisa de grande quantidade que eles recebiam. Então, a gente sempre procurou entregar coisas que estavam faltando. Então, acho que foi muito legal saber que você estava ajudando e ajudando com realmente o que ia ser usado. Eu lembro que eles, quando começou esse movimento, foi a Bianca ou o Gabriel, eles vieram me procurar com relação a isso. Eu falei assim, olha, a ajuda, ela só é real quando é aquilo que a pessoa efetivamente precisa. E lembra, assim, nós temos escolas lá, por que não conversar com os alunos de lá para entender o que eles realmente estão precisando e nós arrecadarmos o que eles estão precisando, para ser uma coisa efetiva, né? E aí eu lembro que eles fizeram uma pesquisa, lembra? A gente estava trabalhando com estatística, falei, façam uma pesquisa, para a gente poder entender o que está acontecendo lá e o que é que realmente vai resolver o problema deles. E aí, até eu lembro, sem comentar, que surgiram uns itens bem interessantes que não estavam no nosso foco. Pasta de dente, papel higiênico, essas coisas assim que eram mais de higiene. O pessoal pensa sempre em comida e o que voltou, não era comida o problema. Eram outros itens de higiene pessoal, né? Bem legal isso. Todas essas ações que são feitas, seja com a equipe de pastoral, com o setor de pastoral, ou mesmo pedagógico, enfim, e que você traz a questão da gente perceber uma posição de privilégio e ajudar, pelo que a gente percebe também, quando vocês retornam dessas experiências, é que vocês também retornam modificados. Eles também nos ajudam, né? Essa relação com as crianças pequenas, porque o Robru atende educação infantil, nos transforma também, né? O afeto que eles trazem,
a proximidade que eles vêm com vocês, as brincadeiras que vocês propõem. Então, é sempre uma troca. A gente ajuda, a gente ensina, mas a gente recebe muito de volta. E recebe essa percepção de que a gente pode ser um agente de mudança no mundo, né? Que a nossa posição, seja profissional ou posição social, pode também ajudar e pode modificar a situação de outras pessoas próximas, distantes, conhecidas ou não, mas que o nosso papel cidadão precisa ser exercido, né, na nossa vida. A gente não está aqui só para nós, a gente está aqui para olhar para esse mundo e também pensar em maneiras de promover mudanças positivas. Quando a gente tem vocês no colégio, quando a gente pensa em todas as ações que são elaboradas ali, a gente pensa na formação integral. Isso é um propósito nosso, formar vocês todos integralmente como pessoas boas, pessoas do bem e pessoas que vão olhar para esse mundo e pensar de que maneira eu posso tornar um lugar melhor com toda a bagagem que a minha vida me permitiu ter, né? A vida de cada um. Então, é muito importante, muito significativo ouvir vocês falarem desse jeito, dessas experiências e perceber que o voluntariado, que é uma outra situação que também está começando pela equipe de pastoral mais fortemente nesses 2 últimos anos, o ano passado e esse, que estamos aqui pelos outros também. E nessa troca a gente aprende junto e cresce junto e se transforma junto. A gente doa tempo e energia, mas a gente recebe muito amor de volta e acho que é o mais importante. Isso, muito bom. Eu queria agora só dividir um pouquinho a pergunta para o Rafa... eu estou lendo aqui, lendo errado. Para o Gabriel contar um pouquinho sobre o MLab de Harvard. Como foi? Então, o MLab foi um projeto que ele surgiu quando eu estava no 2º ano do ensino médio. Foi um projeto trazido pela internacionalização. E foi um projeto que, acho que, para mim, surgiu assim, caiu do céu. Porque eu não estava esperando, eu não sabia que o Glória fazia isso. Na verdade, um pouco antes, a Carla chegou, que é a nossa coordenadora, ela chegou em mim, me chamou na sala dela, perguntou até sobre o Smart, porque ela sabia que o Smart fazia alguns projetos com Harvard. E ela perguntou se eu conhecia esse projeto. E eu falei que não conhecia, eu sabia que o Smart fazia alguns projetos, mas o que ela me apresentou era diferente. Só que quando ela me apresentou, nem me passou pela minha cabeça que eu poderia ser um dos alunos chamados para isso. E aí passou-se um tempo, isso foi bem no meio do ano, e aí já no final do ano, assim, no último trimestre, me chamaram eu e outra aluna, e falaram que nós havíamos sido selecionados dentro de uma seleção interna que envolveu o núcleo, os professores, para escolher alguns alunos. E nós 2 havíamos sido chamados para participar desse projeto. E que haveria uma seleção, que eles estavam vendo qual dia nós 2 iríamos, porque não daria para ir os 2. E nós iríamos junto com outras 4 escolas. Eu participei dessa seleção, tive que fazer uma entrevista completamente em inglês, porque o MLab, por ser um projeto de Harvard, é completamente ministrado em inglês. Também tive que fazer uma carta, dizer por que eu queria participar. Tive que fazer até algumas entregas, assim, algumas entrevistas. E no final, acabei sendo chamado para participar do projeto, que foi uma coisa muito interessante para mim. Porque foram 2 períodos de seleção. Teve o período de seleção dentro da escola, com essa outra aluna. E depois foi um período com outros 5 alunos. Eu e 4 alunos, que eram uma do ARC e 3 de uma escola social. Acabou que eu e a menina do ARC acabamos passando nesse projeto. E nós foi um projeto assim incrível, de 6 meses basicamente, em que eu acho que me abriu muita visão, primeiro pelo fato de eu estar com gente de outras escolas também, foram outras 4 escolas aqui de São Paulo que participaram, os alunos de Harvard também, porque todos nós fomos mentorados durante 6 meses por alunos de graduação e pós-graduação de Harvard, e claro, porque dentro da nossa vivência desse projeto, a gente acabou participando por várias áreas. A gente teve áreas focadas na educação, áreas focadas no voluntariado, áreas focadas no meio ambiente, e claro, um projeto que é completamente focado no seu progresso, que quer que você evolua, que quer que você aprenda, que quer que você faça sua escolha profissional corretamente, que quer que você encontre seu lugar no mundo corretamente. Então, eu sou muito grato pelo Marista por ter me provido essa oportunidade, porque é uma oportunidade assim de ouro. Até hoje eu tenho contato com o meu mentor, que ele inclusive é de Harvard, ele acabou de finalizar também o curso de Direito de Harvard. Então, são vivências que a gente leva para a vida e às vezes a gente não se dá conta da quantidade de coisas que a escola pode oferecer para a gente. E eu acho que é tudo aquilo... Tudo que envolve isso das oportunidades é apenas aquilo que a gente estava falando um pouco antes, de deixar sua marca, de ser lembrado. Porque
Se eu não tivesse sido um bom aluno nesses 2 anos, se eu não tivesse sido um aluno que fazia as coisas, se eu não tivesse sido um aluno que fazia as tarefas, que os professores sabiam que tinha um potencial, será que eu poderia ter sido chamado para essa oportunidade? Então é aquilo, mesmo que às vezes a gente não esteja sendo diretamente avaliado, sempre dar o nosso melhor, sempre mostrar que a gente realmente está interessado, que a gente realmente quer aprender, que a gente está naquele lugar porque a gente tem um propósito, a gente não está só na escola porque o nosso pai mandou e a gente ir, e a gente teve que acordar cedo, cansado, e a gente foi porque a gente está sendo obrigado. Não, a gente está lá porque a gente quer algo, a gente quer um futuro, a gente quer uma oportunidade, a gente quer uma mudança. E é isso que eu acho que é especial, assim, de você não somente ter no ensino médio, mas também por toda a vida. Sempre fazer o seu melhor, assim, sempre mostrar que você tem um interesse, que você está focado, que você tem um objetivo. Importante destacar que essa experiência do MLab é feita aqui no Brasil, né? Sim. Então, vocês se comunicam durante um tempo, durante esses 6 meses, à distância, e tem um período em que eles vêm para cá, né? Os mentores vêm aqui para o Brasil, e vocês se encontram num hotel e têm uma vivência mais próxima durante uma semana, é isso? Isso, foram encontros que a gente fazia com os mentores a cada 2 semanas, em que a gente conversava, falava um pouco sobre como que era a experiência de estudar lá fora, porque eu ainda tenho um sonho de um dia, quem sabe, fazer uma pós-graduação lá fora. A gente falava também sobre a vida, sobre os cursos, porque eles sempre tentam conectar alunos e mentores que têm cursos correlatos. Então, se a pessoa quer fazer biologia, eles vão pegar alguém lá que mexe com as ciências naturais. Eu que queria fazer direito, a pessoa que estava me mentorando fazia direito e relações públicas. Então, é sempre fazer esse meeting completo. Você pegar pessoas que têm algo em comum e fazer com que as duas consigam aprender umas com as outras. E a gente teve essas reuniões que foram quinzenais, sempre conversando. Claro, um projeto acadêmico, mas também descontraído, porque eu consigo sentir que eu criei afinidade com o meu mentor, hoje eu falo com ele, até hoje, inclusive. E depois, em janeiro, inclusive eu passei meu aniversário nesse projeto, que eles chamam a gente para participar de uma imersão completa de 3 dias em um sítio, aqui em São Paulo. E a gente participou, foi um dia descontraído, a gente pôde conhecer mais uns aos outros, entender exatamente o que cada um está fazendo ali, ter uma vivência completa. E, claro, a gente teve outros 5 dias, que foram dias que a gente teve 5 imersões. Então, por exemplo, teve o dia da educação, que foi um dia em que eles levaram a gente na USP e no INSPER. Teve o dia da sustentabilidade, que a gente foi na Natura, entender como que funcionava o projeto de sustentabilidade deles. Um dia de voluntariado, em que a gente foi até a Heliópolis fazer um trabalho lá, fazer um voluntariado. Então, são várias imersões que eles fazem com a gente para mostrar que o acadêmico é importante, sim, mas tem outras áreas que a gente precisa focar, que a gente precisa estar antenado, porque vão ser cruciais na nossa vida em algum ponto. Essa formação integral que eles olham também, assim como nós aqui, pensando na pessoa inteira, né? Na pessoa e nas oportunidades que ela vai ter ou vai poder usufruir ao longo da vida toda e recurso para usufruir dessas oportunidades. Você já entrou um pouquinho na pergunta que eu ia fazer, então eu vou passar para a Bianca, depois se você quiser, você volta. Que assim, a gente tem hoje alunos lá no ensino médio, no colégio, que têm projetos de vida para desenvolver, têm objetivos, enfim. O que você falaria para esse aluno de ensino médio hoje? Eu acho que o principal é aproveitar todas as oportunidades. Porque você acordou, você já tá lá na escola, não desperdice o tempo que você tá lá. Se você já tá lá, faça bom proveito dele. Então, aproveitar todas as oportunidades que o colégio tem a oferecer. E acho que uma coisa muito importante também, principalmente no projeto de vida, relacionado a carreiras, você não pode focar, por exemplo, eu queria fazer biologia. Eu não queria focar, quero ser bióloga. Eu tinha que focar nas aplicações de um biólogo. Então, você procura todas as aplicações da sua área. Por exemplo, o Gabriel quer fazer direito, mas ele não pode ser só advogado, ele pode ser juiz, ele pode fazer várias outras coisas. Então, não focar somente na carreira, mas sim nas aplicações da sua carreira. E acho que é basicamente isso, assim, aproveitar as oportunidades que o colégio te dá, porque ele tem muitas, como o Gabriel mesmo falou, tem muitas oportunidades, então aproveitar cada uma delas, e acho que a partir daí o seu projeto de vida vai deslanchar. Gabriel, quer retomar? Eu acho que primeira coisa, assim, é uma coisa que o Nilson sempre falou para mim, que eu levo para vida até hoje, que é a questão da consistência. Você não precisa sempre fazer com o máximo de intensidade possível, mas você fazendo um pouquinho a cada dia, você estudando um pouquinho, você fazendo exercício, você estudando um pouquinho a cada dia, você já vai conseguir chegar no seu objetivo. E acho que foi isso que eu levei durante esse período de estudo para os vestibulares. Também você entender que os professores estão ali, que eles vão ajudar você. Então, não ficar acuado, não ter vergonha de falar com eles, não ter vergonha de chegar até eles para pedir ajuda, para falar que você não está
entendendo, para falar que você está precisando de alguma ajuda em algum ponto. A parte também, é claro, de você ter um entendimento de que são necessárias algumas renúncias, que você vai precisar abrir mão de algumas coisas, se comprometer também e entender que se você tem um objetivo, se você quer alcançar algo, se comprometa com aquilo. Vai ser doloroso, não vai ser fácil, até porque se fosse fácil, as faculdades estavam cheias por aí, todo mundo estava encrando. Mas não é assim. É algo que é custoso, é algo que é duro, mas que se vocês levarem a sério, que se vocês buscarem realmente e se vocês usarem as ferramentas que estão sendo ofertadas para vocês, vocês vão conseguir. Eu acho que o meu estudo ele foi muito diferente de algumas pessoas, porque, assim como a Bianca, eu não fiz cursinho para entrar, e eu fiz um estudo muito autônomo. Então, eu pegava os livros, eu ia lendo os livros, eu ia fazendo exercícios, e algo que eu fazia por mim mesmo. Se eu tinha alguma dúvida, eu pedia para o professor me explicar. Mas eu não pedia para que o professor me ensinasse cada matéria. Eu fui atrás, eu busquei por mim mesmo. Então, acho que isso também, de você tomar iniciativa, não esperar que as pessoas te impulsionem, não esperar que alguém vá até você e fale, você precisa estudar, você precisa ler, você precisa fazer esse exercício. Porque ninguém vai fazer isso, já está no ensino médio. Então, ser proativo. Ser proativo. Então, ter essa iniciativa, buscar realmente correr atrás do seu sonho. Perfeito, é isso. A gente precisa se deslocar desse papel de espectador e passar a ser ativo ali, protagonista ali da vida. Né? Tomar as decisões e encarar o percurso que tem pela frente. E por mais que pareça complicado, vale a pena no final. Então, tudo que você passa, todas as renúncias valem a pena. Então, essa coisa de aproveitar, você pode olhar para trás e falar, não fiz isso, não fiz aquilo, mas quando você consegue alcançar o seu objetivo, acho que tudo vale a pena. Sim, tudo tem até uma coisa que o nosso professor Igor falava pra gente, que eu acho que pro aluno que tá entrando no ensino médio agora é um pouco assustador. Mas depois você entende, que é que no momento que você tá em casa, sem fazer nada, pensando, será que eu vou conseguir? Tem um aluno num prédio de 12 andares, dentro de um cursinho que tá estudando durante 12 horas, comendo os livros, para conseguir a sua vaga. Então, entender que a sua concorrência não está necessariamente dentro da sala de aula, mas sua concorrência está fora e que para você superar essa concorrência, para você conseguir chegar no lugar que você quer, você tem que dar o seu melhor, porque senão não tem como acontecer. Não são seus colegas que estão rindo do seu lado que vão competir com essa vaga, é alguém que está estudando loucamente. Então, você tem que aprender a ter esses momentos também de estudo para poder alcançar a sua vaga. Sim. Tem que amadurecer, né? E a gente vê um pouco, né, Cláudia, o porquê desse resultado, né? Eu estava analisando aqui, você vê que no intervalo de uma conversa ali de 10 minutos, a gente falou de escola social e de uma formação social enquanto ser humano. E em menos de 10 minutos a gente estava falando de Harvard. Olha o que é essa formação do Marista Glória. Olha como que isso é abrangente, né? De universo de habilidades, de competências para formar esse ser humano completo. Que com certeza vai para o mundo e vai ser importante para o mundo e principalmente para os seus. Sem dúvida, sem dúvida. É uma alegria ouvir vocês, assim. A gente se sente muito gratificado, muito orgulhoso e às vezes a gente fica ouvindo, eu estava ouvindo vocês aqui, às vezes a gente fica até sem palavra para continuar, porque é tão bonito o que vocês expressam, é tão bonito o que vocês trazem e ao mesmo tempo tão profundo, né, com conceitos bem profundos de resiliência, de esforço, de dedicação. Então, às vezes a gente para e fala, nossa, é sensação quase de mãe, assim, é uma sensação de orgulho mesmo de ver as pessoas que a gente está ajudando a formar, junto com a família de cada um de vocês, por óbvio, né? Mas que a gente está conseguindo colaborar, mesmo que tenha sido nessa experiência de ensino médio no Glória, né? Mas que ele sai marcando a vida de vocês, sai marcando a pessoa que vocês são hoje positivamente. Né? Então, eu queria entender de vocês o que é essa frase, ex-aluno sim, ex-marista nunca. Como é que ela bate para vocês? Eu acho que, assim, a gente é ex-aluno porque não está mais lá na escola todos os dias, estudando, tendo aulas com os professores. Mas a gente sempre vai ser marista por todos os valores que nós aprendemos. Todas as coisas que vocês pregam, ensinam. Então, valores morais, essa coisa social que a gente aprendeu. Eu acho que isso a gente carrega para a vida toda. É uma base para nosso caráter, para o nosso desenvolvimento. Então, a gente pode não estar estudando mais lá, mas os valores do marista vão acompanhar a gente por toda a vida.
Eu acho que também tem muito aquilo de você ter a sensação de que você nunca vai deixar de ser marista, você sempre vai continuar sendo bem recebido. As nossas aulas acabaram, assim, efetivamente no começo de dezembro, porque eram os alunos que estavam de recuperação, que estavam precisando de nota, então eu e a Bianca acabamos não precisando ir. Mas, dentro desse intervalo de 3 meses, de dezembro até agora, eu fui na escola já 2 vezes, Sim. falar com os professores, falar com o núcleo, fui muito bem recebido, fui completamente, acho que, saudado pelos professores no sentido de receberem um ex-aluno de uma forma tão legal quanto foi. Estou aqui hoje, mesmo depois de já ter terminado o ensino médio, então essa sensação de que, mesmo tendo saído, você ainda faz parte daquilo que é a família marista. Você está levando seu conhecimento, você está levando, claro, os valores que foram passados, está levando os princípios que te passaram, mas você também entende que a qualquer momento você pode voltar. Que você saiu por um momento, mas você vai ser bem recebido se você voltar. Se você falar com seus professores, eles vão falar com você da mesma forma, eles vão te ajudar, seja numa vivência da vida adulta, seja uma vivência até mesmo dentro da faculdade. É aquilo, você consegue contar com essas pessoas mesmo fora da escola. E eu acho que é principalmente isso. Ex-aluno, sim, você não está mais lá na sala de aula das 7 da manhã até 1h10 tendo aulas. Você não está mais lá levando bronca aos professores ou então tendo que entregar umas tarefas. Mas você ainda é um ex-marista. Quer dizer, você é um aluno marista. Sensação de pertencimento. Você pertence àquele lugar. Sim. E esse lugar está no mundo inteiro. Sim. Vocês vão encontrar marista no mundo todo. Né? Vira e mexe, alguma referência se tem, alguma conversa se começa. E, você é marista? Nossa, mas eu também. Sim. Então, isso está para todos os espaços, inclusive em oportunidades de continuidade de formação. Ainda mais né? que o melhor do Brasil aqui em São Paulo, né? Não, isso sem dúvida nenhuma. E quando nós falamos de Glória, né, Cláudia? Esses dois aqui representam 123 anos de história, né? Sim. São representantes de 123 anos de história da nossa escola. Hoje está o Gabriel aqui e a Bianca, mas eles representam todo um conjunto de 123 anos de alunos que já passaram por lá, que estão lá e que ainda estão por vir. Exatamente. Né? Então é uma coisa muito intensa, muito viva. É uma maravilha poder estar E a gente espera vocês no encontro de ex-alunos. Com certeza. Abril. Todos vocês lá também, porque a gente sempre associa esse encontro de ex-alunos com a abertura dos jogos, né? Do Oli Glória, que é uma Olimpíada entre colégios aqui em São Paulo. Então, a gente sempre faz esse evento de matar a saudade, de ouvir de vocês em que ponto está a vida, o que vocês estão fazendo. Então, a gente faz esse encontro em abril e espera vocês lá. Animada para reencontrar todo mundo. Sem dúvida. Como é que a gente define o Glória? Em uma frase ou uma palavra? Eu acho que é oportunidade. E eu acho que crescimento. Então, gente, eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Nilson, quer completar alguma coisa? Faço minhas as suas palavras. Eu quero agradecer muito a presença de vocês dois, né? Eu acho que vocês representaram, assim, de uma forma muito maravilhosa esse ensino médio que nós temos, inclusive os alunos que já passaram, como a gente já disse, os que lá estão hoje, né, atrás dos seus sonhos também, e construindo os seus projetos de vida, e aqueles que estão por vir, né, que estão vindo os pequenos, né. Então, a gente fica muito feliz em ter vocês aqui e seguimos, como eu sempre digo, na torcida ali, na primeira fileira, torcendo pela felicidade de vocês e na certeza que, como eu já disse aqui hoje, que vocês serão pessoas com sucesso, que esse sucesso venha acompanhado de felicidade e que vocês possam partilhar essa felicidade com todos que vocês puderem, né? Que é a parte mais importante. Tá bom? Obrigada. Gente, obrigada pela presença. Eu agradeço a presença dos nossos estudantes, Gabriel e Bianca, a presença do professor Nilson mais uma vez. E a gente encerra aqui o 2º episódio do Glória Talks. Obrigada. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.